a minha ideia ao casar não é com esta coisa, esta preocupação de não podes ter logo filhos, tens é que fazer isto. Não, eu tenho que ser aquilo que eu sou e aquilo que acontecer. Estamos os dois super abertos a ter filhos quando eles vierem. Porque de facto queremos formar a família, não é? Portanto, a família é formada não só por um pai e uma mãe, como pelos filhos. Portanto, não faz sentido estarmos a fechar. Claro que vamos ajustando e como todas as pessoas, mas não é de todo uma coisa dizer não queremos só daqui a 3 ou 4 anos, porque temos que aproveitar a vida. Não, de todo. E pronto, e esta ideia de não tenho dinheiro para ter filhos, claro que é preciso um planeamento responsável e existem os meios naturais para o fazer, mas a verdade é que um filho consegue-se sempre criar, com mais ou com menos, acaba sempre por se conseguir criar um filho. E há histórias do mais incrível de pessoas que têm 15 filhos e que achavam que não iam ter nenhum ou que só queriam ter 2 ou 3 porque depois era muito caro. E uma coisa que já me disseram e que eu não me vou esquecer tão cedo é que ninguém chega ao fim de uma vida arrependido de ter tido tantos filhos. E portanto é este o nosso pensamento também. Temos o nosso primeiro a caminho, apesar de não se notar muito. Quanto tempo é que falta? Falta 4 meses. 4 meses. E é um rapaz? É um rapaz, sabemos hoje. Que giro! Sabemos hoje que é um rapaz, que está tudo bem. Seja quando Deus quiser. Estamos abertos, quando vierem, bem. Sim, nós temos, claro, um projeto de família, de que casamos, queremos ter filhos, queremos que o nosso amor cresça também pelos filhos. E pronto, não é? Portanto, quando vierem, por nós Quando vier. podem vir. Exato. Durante algum tempo achámos, e eu achei mais até que nós tínhamos de ter um número, de eu quero ter X filhos. Na altura eram 13 e depois, na loucura, os 5. Depois chegámos ao terceiro filho, mas qual é que era a história do 3? Não está a fazer muito sentido serem 3 e não serem 4. Sim, porquê, não é? E chegámos aos 5 e pensámos, bem, já tínhamos dito que o nosso sonho eram 5, também não vai parecer assim tão esquisito. E entretanto, as 3 primeiras são raparigas, o quarto é rapaz, aquela questão, à procura do rapaz, depois o quinto é outro rapaz muito próximo do anterior, as pessoas também tinham algumas teorias sobre isso, e entretanto, quando chegámos ao quinto, mais uma vez, não havia razão, quer dizer, os desafios práticos da vida continuavam como antes e também se foram resolvendo de uma forma ou de outra como antes. Na rua para toda a gente para olhar, nós sempre que saímos de casa de manhã para ir para a escola com o Chet, que agora entrou a 7ª, e então, que tem 2 anos. E então vamos com o Chet, não é? Todos com as fardas, tudo a andar com as lancheiras, cada um com lancheiras, porque a gente para, as pessoas param literalmente na rua para olhar, e ok. Sim, tem muito impacto. Sim, fazem muito barulho. Nós próprios tivemos de nos despir um pouco de preconceitos para poder assumir que gostávamos de ter mais filhos. E gostávamos de ter os filhos que conseguíssemos ter e não queríamos fazer... E que deixou de fazer sentido ter um número e não era por isso que éramos irresponsáveis, não é? A partir do 6 deixaram-nos fazer perguntas e deixaram de fazer comentários. O que eu acho espetacular, e isto é mesmo verdade connosco, que é cada filho que veio, nós tivemos sempre uma novidade qualquer, não é? Ou seja, trouxe o tal pão debaixo do braço. Trouxe sempre o pão debaixo do braço. De facto, Deus Nosso Senhor está lá e nós temos que confiar porque Ele providencia. E isto não há dúvida, no nosso caso, completamente. Porque, de facto, aquilo que são tristezas e momentos difíceis dividem-se. E é muito mais fácil passar por um momento difícil a 9, como no nosso caso, do que a 1 ou a 2. É, de facto, muito mais fácil. E as alegrias multiplicam-se também, não é? E, de facto, percebe-se, quando falta um, faz falta, porque queremos todos contar-lhe e ver a reação dele, porque sabemos que aquela reação é específica dele ou dela. Então, nós, em abril deste ano, dia 1 de abril, tivemos uma filha, uma rapariga, que tinha um problema e, portanto, só viveu 3 horas. Então, nasceu e, ao fim de 3 horas, partiu. Pronto, e a história foi a nossa 8ª filha. E, portanto, eu estava grávida, estava tudo bem e, entretanto, na ecografia morfológica, nós temos sempre o hábito de levar os nossos filhos todos numa ecografia, e que normalmente é em que sabemos o sexo do bebê. E, só que, entretanto, não houve possibilidade de se fazer a das 16 semanas, que era a que eu iria fazer, e era a que iria levar os filhos, e, entretanto, levámos nessa, pronto. E, entretanto, o médico pediu para os nossos filhos saírem um bocadinho e não sei o quê, pronto. Então, lá nos contou e disse, olha, a vossa filha tem um problema e é grave, pronto. E ele é um médico... de facto, pró-vida e que nos apoia em tudo, e portanto o que aconteceu foi que nós percebemos logo que era uma coisa mesmo grave, porque ele
não diz isso com outro tipo de doenças, portanto, já o conhecemos há muito tempo, é a nossa amiga e, portanto, percebemos que a situação era mesmo complicada. O que nós sentimos foi que cumprimos o nosso papel de pais, não é? Ela nasceu, foi batizada e partiu. Pronto, conheceu ainda os irmãos, os pais, os nossos pais, os avós, portanto, os tios, pronto, os sobrinhos e os padrinhos e pronto, e depois partiu. Foi bonito, foi um momento muito intenso e muito curto, não é? Porque foram 3 horas, mas pronto, de facto o sofrimento une e faz-nos crescer, não é? Eu não tenho nem uma carreira de sonho, um casamento de sonho já tenho, mas a carreira de sonho não tenho. Mas imagino que entre uma carreira de sonho e um casamento de sonho eu tenho muito claro para mim que se tiver de abdicar alguma coisa é da carreira. Para mim o principal é o casamento, é família e se tiver de ser uma família mais pobrezinha, pronto, que seja uma família mais pobrezinha, mas pronto, já aparece os portugueses que dizem é uma casa pobrezinha mas com muito amor, não é? Pronto, acaba por ser uma coisa simples, mas é um bocado a verdade e portanto o que eu diria às pessoas é exatamente isso, sem medo de arriscar, dê o passo em frente e não se vão arrepender.